E aí, como vocês estão? Eu tô aqui literalmente na estrada, mas queria falar para você que tudo vai ficar bem. Eu tava ali no carro refletindo sobre algumas coisas, algumas histórias que eu ouvi nos últimos dias, e parece que grande parte das pessoas está vivendo a segunda etapa da vida, a segunda fase da vida, para se curar de medos, de traumas, de relacionamentos tóxicos e principalmente da falta de amor que essas pessoas tiveram dos seus pais. E o que eu quero dizer com segunda etapa da vida? Segunda etapa da vida é geralmente quando tu já tá ali com a tua vida adulta, já tá pagando tuas contas, tuas responsabilidades, geralmente ali entre seus 25, seus 30 anos. E muitas pessoas hoje em dia no mundo estão carregando traumas e estão permitindo que esses traumas tomem conta da sua vida, consuma, estão colocando muita atenção nisso e por colocarem atenção está consumindo literalmente toda a sua energia. Não sei se você é uma dessas pessoas, mas a questão é que tudo vai ficar bem. Muitas pessoas hoje carregam traumas dos seus pais e durante muito tempo eu fui uma dessas pessoas também. Meus pais fizeram o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo por mim. E durante muito tempo eu até achei que eu ia ser uma pessoa insegura, achei que eu ia ser uma pessoa com muitos medos, com muitos traumas por conta disso. Mas a questão é que se hoje isso te afeta, se você se questiona, é porque você já alcançou um grau de consciência que talvez seus pais ainda não conseguiram. E talvez por isso que essa questão hoje em dia te afeta. Mas dentro do nível de consciência que os teus pais tiveram, dentro do que o teu bisavô passou para o teu avô, o teu avô passou para o teu pai, é como se ele tivesse feito, nas condições que ele tinha, o melhor que ele achava que poderia fazer. E, infelizmente, o perdão muitas vezes cabe a você simplesmente perdoar, seguir a tua vida e deixar de colocar a tua atenção e a tua energia em algo que não merece a tua energia, a tua atenção. Se você está passando por um momento, por exemplo, de um relacionamento que não deu certo, talvez agora seja uma fase onde você está muito mais fragilizado a se entregar a qualquer coisa boa que tu escuta, se entregar a muito menos do que tu realmente merece. E talvez essa fase, por mais dolorosa que ela possa ser, seja a fase de você se resguardar, você se preservar. Ou se você está passando por um problema financeiro, talvez seja um momento de você entender o que esse problema, o que essa fase que você está na vida hoje tende a te ensinar. E talvez essa seja a grande mensagem que eu quero te passar. É que tudo vai ficar bem. Uma hora tudo volta ao lugar e parece que tudo começa a fazer sentido. A questão é que nós queremos viver com essa fantasia de queremos estar de uma forma perene, sempre felizes, sempre bem. E a vida a gente sabe que não é assim. Que as coisas não acontecem como nós queremos, mas tudo acontece da forma como tem que acontecer. Como a vida tem que acontecer da sua forma natural. E as fases mais difíceis, mais conturbadas, mais complicadas da minha vida foram as fases em que eu mais cresci, em que eu mais me desenvolvi e as que
mas trouxeram insumos de aprendizado para mim. Mas é tudo uma questão de ótica, é tudo uma questão de visão que você precisa mudar. E essa visão parte somente de você. A dor, ela é um ótimo professor. A partir do momento em que você busca enxergar o problema, o acontecimento, a fase ruim que tu está vivendo, não como algo que vai te machucar, vai te colocar para baixo, que está te fazendo mal, que está consumindo a tua energia, mas como algo que o que essa dor tem para me ensinar? Como eu posso usar isso para crescer, para ser uma pessoa melhor? Se eu não tive dos meus pais o amor, o afeto, a dedicação que eu realmente queria ou realmente precisava, como eu posso fazer esse ciclo acabar em mim e dar algo muito melhor aos meus filhos? Ou simplesmente perdoar, entender que os problemas dos meus pais são um problema deles, não é meu, e isso não deve me afetar. Se um relacionamento que tu estava muito feliz, talvez estava dando tudo bem, e você dedicou tempo, atenção, uma vida talvez a isso, e simplesmente não deu certo, analisa por que não deu certo e o que tu pode fazer para ser alguém muito melhor do que você era antes, e o próximo relacionamento ser muito melhor também. É uma escada que tu vai subindo, uma escada de consciência, porque às vezes a gente quer que a vida aconteça da forma que a gente quer que as pessoas entendam a nós mesmos da forma que a gente quer. Porém, talvez hoje você está aqui num grau de consciência e outras pessoas estão aqui e elas não vão entender se você estiver nesse grau de consciência. Assim como vai ter momentos em que você vai estar aqui e vai estar falando com pessoas que estão aqui e você também não vai entender elas. É tudo uma questão das coisas que tu viveu, dos teus pensamentos. Cada pessoa vive um universo individual também. Então, às vezes, por isso é tão difícil fazer com que certas pessoas nos entendam. E, às vezes, por isso é difícil entender, muitas vezes, acontecimentos e momentos difíceis que acontecem na nossa vida. Porque tudo faz parte do processo. Tudo faz parte da vida. E se a gente for capaz de enxergar um pouco lá à frente, a gente vai entender que não tem nada fora do lugar. Que tudo vai se encaixar e que tudo vai dar certo. A partir do momento em que a gente deixa que tudo flua, para de enxergar o problema como algo que vai nos destruir e ver isso como um aprendizado, como uma oportunidade de crescimento, de te desenvolver. Existe uma semente que é do bambu chinês. No primeiro ano que o agricultor planta o bambu chinês, aduba, rega, ele não cresce, ele não nasce. No segundo ano, rega e a mesma coisa, ele não cresce. No terceiro ano ele não cresce, no quarto ano ele não cresce. E o bambu chinês ele só começa a crescer a partir do quinto ano. E o motivo para o bambu chinês demorar tanto para crescer é porque antes dele sair do solo, ele está crescendo as suas raízes, está criando a sua base, os seus pilares, está enfrentando os problemas que vão ser a raiz que vai sustentar a árvore grande e forte que ele vai se tornar. E talvez o problema, o momento difícil que tu está passando hoje, é justamente as tuas raízes. Você tem que chegar a esses problemas como raízes, que o momento difícil, a perda financeira, a perda de um relacionamento com os teus pais, a dor que for, vai te ensinar alguma coisa, vai te aperfeiçoar em algo, vai te fazer subir um grau de consciência na tua vida para você estar muito mais preparado para a pessoa forte, capaz, poderosa que tu pode se tornar. Você só precisa aprender e ter essa força de suportar o processo, o acontecimento, a fase ruim. Mas uma hora
tudo passa. Uma hora tudo se encontra no local exato onde deve estar. Muitas vezes, para que algo bom aconteça na nossa vida, alguma coisa precisa dar errado. Muitas vezes, você só chega aonde você realmente deve chegar na vida porque alguma coisa no processo deu errado. O problema é que a gente não consegue ver o caminho completo. A gente só enxerga as partes. E geralmente a parte que tu se encontra hoje é a parte complicada, que está doendo e que a gente acha que não vai passar. Mas tudo vai ficar bem. Tudo vai voltar ao lugar. Pensa nisso.